eu quero conversar com vocês um pouquinho acerca da volta do Senhor Jesus Cristo. Mas eu quero falar um pouco acerca de um aspecto muito importante da volta do Senhor Jesus Cristo. Como é que nós, como igreja, devemos aguardar a sua vinda? Porque a sua vinda é certa. Nós louvamos aqui dizendo acerca de que esse Deus, ele voltará, o Rei, ele vem e ele vem nos buscar. E como nós, como igreja, devemos aguardar a vinda do Senhor Jesus Cristo? E a palavra vai nos ensinar isso. E eu queria então começar lembrando a vocês acerca de um verso que Jesus nos trouxe, e é a sua última ordem, quando ele lá em Mateus, no capítulo 28, no verso 19 e 20, vocês conhecem, ele diz, ide, e então ele fala, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e aí ele nos traz uma promessa maravilhosa, ele diz, e eis que estou convosco todos os dias, e aí surge uma expressão que é muito importante para nós, para que nós possamos compreender nesta manhã aquilo que Deus vai falar, ele diz, até a consumação dos séculos. O que significa que o próprio Senhor Jesus está estabelecendo um dia final. E Ele está dizendo para nós assim, um dia tudo isso vai terminar. E é natural que quando você olha para essa terra, você, muitas vezes, ao assistir um noticiário, por exemplo, esses dias no Brasil fez um frio que nunca havia acontecido ali no Brasil, em algumas localidades. Você olha aqui para a Califórnia, tem um incêndio que parece que não termina nunca. Um calor insuportável. Você viu agora um furacão que entrou ali pela Louisiana e foi subindo com uma destruição devastadora. Centenas de vidas que morreram. E às vezes a gente olha tudo isso e a gente se questiona. Às vezes as pessoas nos perguntam a nós como pastores, por que essas coisas acontecem? Claro que Deus é soberano, claro que se Deus quiser parar um furacão, Ele para. Deus tem poder. Mas a questão não é essa, a questão é que nós precisamos considerar que nós vivemos num mundo que foi afetado pelo pecado, que foi afetado pela queda. E a partir do momento em que o homem pecou, todas as coisas criadas se desequilibraram. Então hoje, quando você vê essas coisas acontecerem, isso nós não podemos imputar a Deus e dizer, é Deus quem está provocando. Isso é algo que é provocado pela própria invenção humana. A Bíblia fala que Deus fez tudo perfeito até o homem fazer invenções. Então, o que nós estamos vendo, muitas vezes nos leva a dizer assim, Senhor, até quando? Senhor, esse é o mundo que você deseja para os seus filhos? Esse é o mundo que você deseja para os seus netos? Às vezes eu fico me perguntando, eu fico muito preocupado de olhar a esse mundo e ver o quanto ele é inóspito, o quanto ele é um mundo caótico, para nós criarmos os nossos filhos e para nós criarmos os nossos netos. Então Jesus está dizendo assim, haverá um dia que tudo isso será destruído, porque o Senhor fará novos céus e nova terra. Então ele diz, haverá um tempo de consumação. Mas note, a Bíblia relaciona esse tempo de consumação com a vinda do Senhor Jesus Cristo. Houve um tempo em que Jesus entrou no templo e exortou, repreendeu aqueles fariseus, chamando-os de hipócritas, aqueles doutores da lei. E quando ele sai do templo, os seus discípulos o chamam e dizem assim, Senhor, como que mostrando o templo, dizendo para ele, veja que coisa linda esse templo. E Jesus responde, dizendo assim, não vai ficar pedra sobre pedra. E eles, naquele momento, não entenderam, eles guardaram no seu coração, mas, em particular, eles foram questionar isso ao Senhor Jesus. E a Bíblia diz assim, no Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram. E aí eles fazem duas perguntas. Eles pedem para que o Senhor esclareça a eles, dizendo assim, dize-nos quando sucederão estas coisas, se referindo ao templo que seria destruído, e que sinal haverá da tua vinda? E aí eles emendam, e eles dizem assim, e da consumação do século. Ou seja, eles já tinham a ideia, já tinham a noção de que a consumação do século era algo que estava ligada necessariamente com a vinda do Senhor Jesus Cristo. E vocês sabem
que Jesus não revela o dia e a hora. Ele diz, isso é uma atribuição do Pai. É claro que ele sabe o dia, ele sempre soube o dia e a hora, porque ele é Deus. Mas ele está dizendo assim, é mais ou menos assim, Jesus, eu fico imaginando, Jesus vai dizer assim, isso é uma atribuição do Pai, eu não sou fofoqueiro, e eu não vou falar para vocês quando vai ser esse dia e essa hora. Então ele fala assim, vocês querem saber, vocês perguntem para o Pai. Se o Pai quiser revelar para vocês, ele revela. E pasme, vez por outra você encontra um doidinho aí que crava a volta do Senhor Jesus Cristo e fala, não, ele vai voltar no dia tal. E todo homem nessa terra que diz que Jesus voltaria num determinado tempo, errou. E todos que disserem vão errar. Porque o próprio Senhor Jesus disse em Mateus 24:36, mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. E aí ele traz uma advertência para nós. Ele diz que muitos vão ser pegos de surpresa nesse dia. Então diz a palavra assim, porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então será uma vinda em que muitos serão surpreendidos, em que muitos serão pegos de uma forma desprevenida. Mas nós, como igreja, eu louvo a Deus de você estar aqui nesta manhã, e as pessoas que nos assistem pela internet, aqueles que vão nos assistir num momento futuro, porque nós temos revelação bíblica suficiente para nós não sermos pegos de surpresa. A palavra de Deus fala na primeira carta aos Tessalonicenses, dizendo assim, irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto, que está para dar à luz. E de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Então a questão aqui é entender que aquele que anda na luz, ele não será pego de surpresa. Mas todo aquele que anda em trevas, todo aquele que não vem para a luz, quando este dia chegar, será uma grande surpresa. Ele será pego de surpresa. Porque é aquela pessoa que não teve o cuidado de se preparar. Porque todo aquele que não vem para a luz, ele está passando uma mensagem de que ele não está disposto a se preparar. Então a palavra de Deus está dizendo para nós não ficarmos preocupados, para nós não ficarmos assustados. O fim dos tempos, a vinda do Senhor Jesus Cristo, para nós como igreja, para nós que andamos na luz, não é algo trágico. Pelo contrário, será um dia de grande alegria. Porque será o dia em que você vai poder ver o Senhor face a face, será o dia em que o Senhor vai te tirar desse caos, dessa terra. Então será um dia para nós de alegria, mas para muitos, sem dúvida alguma, será um dia de grande tristeza. E o Senhor, embora não diga o dia, embora não diga o momento, Ele não diga a hora, mas Ele dá uma série de sinais acerca da sua volta. Ele dá sinais de certeza da sua volta. Quando você olha a pandemia não deixa de ser um sinal da certeza da vinda do Senhor Jesus Cristo. Porque ele disse assim, e certamente, vereis, então, reino contra reino, nação contra nação. E ele diz assim, fome. Lucas diz assim, peste, se referindo à pandemia. A palavra de Deus fala terremotos. Então, quando nós vemos um terremoto, quando nós vemos a pandemia, quando nós vemos o que está acontecendo ao nosso redor, isso é um sinal de certeza. É como se a palavra de Deus estivesse dizendo para nós assim, olha, você está vendo isso? Isso é a certeza que Jesus Cristo vai voltar. Mas ele dá mais sinais, ele dá sinais de proximidade. Ele fala que nos últimos dias, porque a iniquidade vai se multiplicar, o amor de quase todos vai se esfriar. Ele diz que haverá grande apostasia, ele diz que haverão falsos profetas, e são sinais que ele está dizendo assim, quando vocês virem essas coisas, isso significa que eu estou bem próximo. E ele dá um sinal de iminência, e ele diz assim, quando o evangelho do reino for pregado a todas as nações, então virá o fim.
Então o Senhor não fala o dia e a hora, mas Ele dá uma série de sinais para nós. Por quê? Porque Ele quer que nós estejamos preparados. Ele quer que esse dia não seja uma surpresa para nós. Então, um dos sinais que o Senhor dá, e eu gostaria de falar desse sinal, para justamente mostrar a vocês como é que nós devemos aguardar a vinda do Senhor Jesus Cristo, é o chamado, um personagem que se chama o abominável da desolação. Eu não sei quantos já ouviram falar desse personagem bíblico, mas o Senhor faz alusão a ele se referindo a uma profecia de Daniel. Diz a palavra assim: quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar de casa alguma coisa, e quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Todos esses fatos que nós estamos narrando aqui, vocês sabem que quando Jesus profetizou esse sermão escatológico, ele estava quase já no final, quase próximo de ser crucificado, são praticamente as instruções finais dele. Isso nós podemos entender, lançar isso lá para os anos 30, mais ou menos, da primeira década, do primeiro século, quando Jesus passou por essa terra. E esta palavra, vocês se lembram que Jesus diz assim, em certo momento: não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Você já leu isso na Bíblia? Aqui dentro desse contexto mesmo, exatamente nesse sermão escatológico, ele fala: não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. E no ano 70, 40 anos depois que Jesus profetizou isso, Jerusalém foi invadida por um general chamado Tito. Depois ele veio a ser um imperador romano. E quando esse general invadiu Jerusalém, ele destruiu Jerusalém. Os judeus tiveram que fugir. Foi o tempo da grande dispersão. E o templo foi destruído, remanescendo só aquele muro que é chamado Muro das Lamentações. É justamente por isso que ele se chama Muro das Lamentações, porque é um muro externo do templo bastante longe. Não fazia nem sequer parte ali, não eram as paredes do próprio templo, mas é algo bem externo. E tudo isso aconteceu de fato, ou seja, houve um primeiro cumprimento literal, no ano 70, quando Jerusalém foi invadida. Mas isso é uma palavra profética, meus irmãos. Isso tem uma perspectiva profética, significa que, embora aconteceu naquele momento, literalmente, Jesus está dizendo, profeticamente, vai acontecer de novo. E quando acontecer de novo, nós precisamos estar preparados para essas coisas. Então, a palavra de Deus está dizendo que todas essas coisas vão acontecer, mas ele está mencionando o chamado abominável da desolação, que vai se assentar num lugar santo. E o que isso tem a ver conosco? Primeiro nós precisamos entender quem é esse abominável da desolação e o que é que ele pretende, para que nós, como igreja, possamos estar preparados. Então a palavra de Deus vai nos ensinar acerca desse abominável da desolação. O próprio Senhor Jesus não fala de Daniel, e ele não diz assim como profetizou Daniel, e Daniel profetiza 3 vezes sobre esse personagem bíblico. Primeiro, em Daniel 9, 27, ele diz assim: sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. No capítulo 11, no verso 31, ele diz assim, ele diz assim: deles sairão forças que profanarão o santuário, a fortaleza nossa, e tirarão o sacrifício diário, estabelecendo a abominação desoladora. E depois, no capítulo 12, verso 11, está dito assim: depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e posta a abominação desoladora, haverá ainda 1290 dias. Quando você lê o profeta Daniel, ainda não dá para você perceber bem quem é esse personagem que a Bíblia está se referindo. Mas quando você começa a expandir a sua leitura bíblica, porque uma das
principais regras de interpretação da Bíblia é que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Amém? Então, quando você começa a expandir a sua leitura bíblica, João vai chamar esse personagem bíblico de anticristo. E esse nome você já ouviu muitas vezes. João diz assim: filhinhos, já é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Então você já começa a associar esse abominável da desolação com a figura do anticristo, que para nós já é algo um pouco mais, vamos dizer, acessível, nós já temos mais contato com essa expressão. Nos dias em que Paulo escreve à igreja de Tessalônica, ele chama esse abominável da desolação de homem da iniquidade ou filho da perdição. Diz assim: ninguém, de modo nenhum, vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto, veja, de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Então o que Jesus está dizendo assim: haverá um tempo em que o abominável da desolação vai procurar se assentar no lugar santo. João está chamando esse sujeito de anticristo, e Paulo está chamando de homem da iniquidade, filho da perdição, e está dizendo que o seu desejo é se assentar nesse lugar santo. Isso tem muito a ver conosco. Um pouco mais adiante, o Apocalipse vai chamá-lo de besta. E a palavra de Deus fala: vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. Agora note, preste atenção. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. O dragão no Apocalipse é o diabo, a antiga serpente, Satanás. E a Bíblia está dizendo que ele vai dar grande autoridade a esse personagem chamado anticristo, a esse personagem chamado homem da iniquidade, a esse personagem chamado filho da perdição, como diz a palavra, ou a besta. Então, para que você possa me acompanhar, como diz o pastor Júnior, você está aqui comigo, não é? Para que você possa me acompanhar, não é tão difícil, embora tudo isso pareça ser muito teológico, mas é muito simples de você entender. Assim como existe o Pai para nós, existe Satanás como que uma oposição ao Pai. Assim como existe o Filho para nós, existe uma oposição ao Filho, como que se denominado o anticristo. Alguém que é contra Cristo e contra toda a ideia de adoração a Deus. E o propósito desse personagem bíblico é se assentar no lugar santo. E Jesus está dizendo assim: quando isso acontecer, isso é um sinal da minha volta. Isso é um sinal de que eu vou voltar. Então, esse personagem que quer se assentar no lugar santo, ele tem um propósito. E eu quero te revelar esse propósito agora, sob uma perspectiva muito importante, porque nós estamos dizendo assim: como é que a igreja deve aguardar a vinda do Senhor Jesus Cristo? E o grande propósito desse personagem bíblico é receber adoração. O grande propósito dele é se assentar no lugar santo para que ele possa ser finalmente adorado. Quando você olha, por exemplo, para o pai desse personagem, quando você olha para Satanás, você vai notar que o desejo dele sempre foi ser adorado. A palavra de Deus no profeta Isaías diz assim, é um texto que se refere ao rei da Babilônia, mas que todos conseguem olhar e identificar que está sendo um texto que se expande e alcança Satanás. A Bíblia diz assim: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. Olha lá a ideia de trono, de se assentar no trono. E no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte, subirei acima das mais altas nuvens. E aí vem o grande desejo dele, ele diz: e serei semelhante ao Altíssimo. Ou seja, sempre houve no coração de Satanás um propósito de ser semelhante a Deus e de receber adoração da parte dos homens. Quando Jesus foi tentado, lá em Mateus capítulo 4, logo no início do seu ministério, vocês conhecem essa passagem, que é uma passagem muito divulgada. Então a palavra de Deus é assim: levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe
todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Porque sempre foi o desejo de Satanás ser adorado. Sempre foi o desejo desse ser receber a nossa adoração. E, pasme, um dia a palavra de Deus fala que essa adoração a esse anticristo, ela acontecerá. Pode parecer até para nós inusitado, mas Deus, na sua soberania, Deus faz como Ele quer. E a palavra de Deus fala que haverá um dia em que esse ser será de fato adorado. Então diz a palavra do Senhor no Apocalipse 13:4, diz assim: e adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, adoraram esse abominável da desolação, adoraram o anticristo. Está dizendo a palavra, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Então haverá um dia nessa terra em que a terra vai se prostrar diante desse ser, em que a terra vai adorar esse ser. Agora note, quem são as pessoas que adorarão a este ser? Porque é um grupo bastante específico de pessoas que vão adorar ao anticristo. E a palavra de Deus no próprio Apocalipse nos revela, dizendo assim: e adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra. E agora vem a revelação: aquele cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Isso significa dizer que todo aquele que tem o seu nome escrito no livro da vida jamais adorará a qualquer outra coisa que não seja o Senhor Deus Todo-Poderoso e o seu Filho Jesus Cristo. Todos nós somos chamados, todos nós fomos conclamados a adorar somente ao Senhor, o nosso Deus. Da nossa boca não pode sair nenhum outro tipo de adoração que não seja o Senhor. O que Deus espera de cada um de nós é que dos nossos lábios, é que do nosso coração saia uma perfeita adoração, saia uma adoração, como que a Bíblia diz, de cheiro de incenso suave, que chegue diante de Deus. Nós adoramos a Deus, nós não adoramos a nenhum ídolo, nós não adoramos a nada que se assemelhe a Deus, porque nós adoramos somente ao Senhor. Embora existirá um grupo que não tem o seu nome escrito no livro da vida e que se prostrará e adorará a esse anticristo, nós como igreja, nós nos prostramos desde já e nós adoramos somente ao Senhor Jesus Cristo. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele todo o louvor, a Ele toda a adoração. A palavra de Deus diz assim: mas Jesus lhe respondeu, está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele, somente a Ele, darás culto. Então, meus amados, nós temos, às vezes, muitos motivos na nossa vida em que nós nos entristecemos, em que nós nos apagamos, em que nós sentimos, às vezes, o peso da luta, o peso da guerra. Mas a palavra de Deus está dizendo para nós que não importam as circunstâncias, nós fomos chamados para adorar a Deus. O inverso, se há uma antítese de Cristo Jesus, e essa antítese se chama anticristo, a antítese da adoração, o inverso da adoração é a murmuração. E todas as vezes em que nós murmuramos, a murmuração nada mais é do que um coração que não se sujeita a Deus. Porque a palavra de Deus fala que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E quando a Bíblia fala de todas as coisas, a Bíblia não está falando apenas das coisas boas. A Bíblia está dizendo que é possível que existam coisas aparentemente ruins aos nossos olhos, mas que elas devem contribuir para o nosso aperfeiçoamento. Elas devem contribuir, entender o Deus na sua soberania e no seu grande amor em relação à nossa vida, que o que nós estamos tendo que passar, isso traz para nós um peso de glória. Isso traz para nós um aperfeiçoamento. Eu me lembro, no Brasil, eu me comunicava muito com pessoas que estavam no cárcere, pessoas que estavam presas. Era uma forma de eu evangelizar e eu fazia através de cartas. Talvez para nós hoje, carta soe até como algo, para muitos é algo romântico, e para nós, talvez os mais jovens aqui, só saibam o que é uma carta
estudar num livro, alguma coisa, mas muitos de vocês, eu acho que ainda se lembra do tempo que você enviava cartas, né? Enviava carta para um amigo, carta para uma namorada, para um namorado, algo assim, né? E eu me comunicava muito com esses irmãos que estavam no cárcere, porque você sabe que as pessoas, quando vão construir esses presídios, em geral, eles são construídos em áreas mais distantes, mais desertas, áreas menos povoadas. E a pessoa, quando ela entra no sistema carcerário, o sistema envia ela para algum desses presídios, muitas vezes muito longe do lugar onde vive a família, e invariavelmente a família não pode visitar. Então essa pessoa passa anos sem receber sequer a visita de um familiar, de uma pessoa, de alguém, e ela vai ficando ali isolada, e aquilo, claro, vai causando nela todo um trauma. Então, quando chega uma carta para uma pessoa que está presa, aquilo é como se fosse uma visita. E eu me comunicava muito com esses irmãos, porque muitos deles vão se converter no cárcere, e a família está fora, e a família frequenta a igreja, a família fala, olha, eu tenho um familiar que está preso, e ele se converteu, e aquilo abriu um espaço para a gente poder se comunicar. E eu enviava muitas cartas e recebia muitas cartas dessas pessoas que estavam presas. E eu me lembro que numa dessas comunicações, havia um irmão muito querido, e o tempo de cumprimento de pena dele até já havia de fato extrapolado. Ele já tinha o tempo suficiente para avançar no regime prisional. Eu não lembro se ele estava no regime fechado e ia para o semiaberto, se ele estava no semiaberto ele tinha direito de ir para o aberto. Era algo assim, eu não me lembro exatamente. Mas ele já podia avançar no regime prisional. Entretanto, vocês sabem que o volume de processo é muito grande, enfim, não se dá tanta atenção para quem está preso, e por uma razão ou por outra, ele foi ficando ali. E ele me escrevia, e eu via ali muita tristeza nele, muita angústia ali no coração dele. E eu me lembro uma ocasião que Deus me trouxe uma revelação, e eu escrevi para ele com muito amor, e eu disse para ele assim, eu falei, irmão, deixa eu lhe dizer uma coisa, eu entendo, porque, claro, eu, conhecedor do direito, eu entendo que o seu tempo de prisão já até extrapolou, mas por alguma razão Deus está te segurando aí dentro, irmão. E eu falei para ele assim, eu queria dizer a você o seguinte, imagina que um dia, quando você chegar no céu, o Senhor vai olhar para você, e o Senhor vai dizer para você assim, meu filho, eu sei que quando você esteve naquele cárcere, o seu tempo de cumprimento de pena já havia ultrapassado, e eu sei que você tinha todo o direito de sair daquele lugar. E o Senhor vai olhar para ele e talvez dizer para ele assim, mas eu te segurei ali dentro. E ele vai dizer assim, como assim, Senhor? E o Senhor vai dizer para ele assim, eu tinha uma vida aí nesse lugar que eu precisava alcançar, e eu não tinha ninguém para contar. Então eu olhei para você e eu vi em você esse coração de servo. E eu então entendi que eu podia contar com você. E eu te segurei nesse cárcere por mais tempo do que você precisava permanecer nele. Mas havia uma vida e essa vida foi alcançada. E hoje está aqui, recebe o teu galardão, porque foi por aquele tempo em que você ficou preso, acima do período que você deveria ficar, que esta vida hoje está salva, está aqui conosco. E eu creio que naquele dia eu falei para ele, você vai glorificar a Deus. E você vai dizer para Deus, Senhor, não me custou nada aquilo, mas se eu soubesse ao menos, aquilo seria para mim tão bom. Mas o Senhor não nos chama para conhecer todas as coisas, o Senhor nos chama para confiar nele. Então eu quero dizer a você que muitas lutas que você passa, muitas dificuldades que você enfrenta, você não entende agora, mas Deus tem um propósito, Deus tem algo com a nossa vida que passa muitas vezes pela nossa luta, pela nossa guerra, pelos momentos de dificuldades da nossa vida. E o que Deus está dizendo para nós é que o oposto da adoração é a murmuração. E quando nós não temos um coração forjado por Deus, e quando nós não temos, às vezes, o conhecimento destas verdades bíblicas, quando nós passamos pela luta, quando nós passamos pelo problema, nós murmuramos, nós reclamamos, nós costumamos dizer, Senhor, por que eu estou passando por isso? Até quando, Senhor? Parece que o Senhor me esqueceu. São umas frases já meio cunhadas que todos nós já
sabe, parece um mantra que as pessoas ficam repetindo, mas o Senhor está dizendo para nós que não importam as circunstâncias. Paulo e Silas estavam numa prisão e eles louvavam a Deus. Não importam as circunstâncias que você está vivendo, o que o Senhor está dizendo a você, o que o Senhor está dizendo a mim é: adore ao Senhor, adore ao Senhor. Não importa o que você está passando hoje, adore ao Senhor. Se na sua vida está indo tudo bem, adore ao Senhor. Mas se na sua vida as coisas não estão saindo exatamente como você gostaria, Deus está dizendo a você: adore ao Senhor, confie em Deus, descanse no Senhor, saiba que não será sempre assim, saiba que o choro vem por uma noite, mas a alegria vem pelo romper da manhã. Haverá dias na sua vida em que o céu estará escuro, em que o céu estará cinza, mas haverá dias na sua vida em que o céu vai estar azul. Confie no Senhor, amado, confie no Senhor, igreja. Descansa nele. O que Deus está procurando são pessoas que estejam dispostas a adorar a Deus, independente da situação. Adore a Deus. Porque eu quero dizer uma coisa para você: Deus, embora Deus seja adorado por milhões de milhões, Deus busca a minha adoração e a sua adoração. A palavra de Deus nos mostra e nos revela o que é o céu. João, quando escreveu o Apocalipse, Deus o leva ao céu e dá a ele uma imagem do que é o céu. Ele descreve, de alguma maneira, naquilo que ele podia, na linguagem que era possível, ele tenta descrever o céu. E uma das cenas que João descreve está em Apocalipse capítulo 5, verso 11 e 12, e ela é muito reveladora para nós, porque ela diz assim: vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos. Agora note a quantidade desses anjos. A Bíblia fala cujo número era de milhões e milhares de milhares. Eu não sei calcular isso, eu não sei exatamente o que é milhões e milhares de milhares, mas eu imagino que seja bilhões ou trilhões, ou quatrilhões, ou infinito trilhões de anjos que no céu, a Bíblia diz que estão ali proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Meu irmão, eu quero dizer a você, que no céu existe infinitos anjos adorando a Deus. Eles adoram a Deus incessantemente. Quando Deus visita o profeta Isaías, os anjos que estavam ali, eles o tempo todo eles dizem: santo, 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 santo é o Senhor. No céu o Senhor tem adoração o tempo inteiro. O céu é um lugar de adoração. O céu é um lugar em que Deus ali, por quem Ele é, por tudo aquilo que Ele representa, não exatamente por aquilo que Ele faz, mas por quem Ele é na sua essência, porque Deus é bom, porque Deus é maravilhoso, Deus é adorado, Deus é reverenciado. No céu, Deus é ali o tempo inteiro, os anjos cantam a glória de Deus, os anjos louvam ao Senhor, mas o Senhor está procurando na terra, a Bíblia fala, aqueles que possam ser os seus verdadeiros adoradores. A palavra de Deus fala que, embora no céu existe uma grande adoração a Deus, é aqui, meus irmãos, é olhando para a sua vida, que nesta manhã Deus te fala: eu estou procurando em você esse adorador. Eu não estou buscando murmuradores, eu estou buscando adoradores. Eu não estou procurando pessoas que me sirvam por interesse. Eu não estou procurando pessoas que, porque recebem uma dádiva, recebem uma bênção, então elas vêm à igreja, então elas são constantes, então elas vão a um GE, então elas vivem o vida com vida. Não, o Senhor está dizendo para cada um de nós que não importam as circunstâncias, eu estou lá. Não importa as circunstâncias, eu vou ao GE. Não importam as circunstâncias, eu sou vida com vida. Não importa o que eu estou passando, eu adoro a Deus. Deus está procurando esse tipo de adorador. Houve um tempo em que Deus os buscou e os encontrou lá no alto do monte. A palavra de Deus nos lembra, lá em Êxodo 19,
que Moisés subiu o monte, e Deus vinha sobre ele, e Deus se revelava, Deus descia sobre o monte, e Deus falava com Moisés. Depois, lá em Êxodo 40, Deus ordena que se construa o tabernáculo, e quando o homem constrói o tabernáculo, a Shekinah de Deus desce no tabernáculo, os homens entravam no tabernáculo e a glória de Deus enchia aquele lugar. Era algo em que as pessoas ficavam olhando e ficavam admiradas de ver a unção de Deus naquele lugar. Depois, nos dias de Salomão, se construiu o templo, e aí a glória de Deus vinha sobre o templo, enchia aquela casa, enchia aquele lugar. Mas quando Jesus veio, Jesus, certa ocasião, se encontrou com uma mulher samaritana no poço de Jacó, e Jesus então mostrou a todos nós que todas aquelas coisas, a adoração no monte, a adoração no tabernáculo, a adoração no templo, todas elas não serviam para outra coisa senão como espelho, para nos ensinar o que é a verdadeira adoração. Então eu quero praticamente concluir lembrando esse diálogo dessa mulher samaritana com Jesus, em que ela chega para Jesus e ela diz assim: nossos pais adoravam neste monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Porque essa mulher era samaritana e havia uma disputa entre Israel e Judá. Houve uma divisão no passado entre Israel e Judá, e Samaria foi a capital de Israel. Então havia uma disputa se era em Samaria que se adorava, se era em Judá, se era em Jerusalém que se adorava. E Jesus responde para ela dizendo assim: disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos. E aí ele se refere a ele mesmo, dizendo: porque a salvação vem dos judeus. Aí ele arremata dizendo assim para aquela mulher: mas vem a hora. E ele diz assim: já chegou. Essa hora já chegou, não é que ela vai chegar, essa hora já chegou, diz a palavra. Olha que coisa mais linda, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Quando você se converteu, quando você recebeu o Senhor Jesus Cristo na sua vida, quando o seu nome foi escrito no livro da vida, você recebeu o dom do Espírito Santo. Deus desceu sobre a sua vida o dom do Espírito Santo. E ele diz que os verdadeiros adoradores é aqueles que são capazes de adorar no dom desse Espírito, mas também adorar o Senhor de uma forma condizente com o seu modo de vida bíblico, em verdade, diz a palavra. É aquele que vem para a luz, é aquele que anda na verdade, é aquele que anda de acordo com as Escrituras, é aquele que anda no mandamento bíblico. Ele diz: são esses que o Pai está procurando. O Pai não está procurando murmuradores. Não é que o Pai esteja rejeitando a adoração dos anjos, nem esteja dizendo que ele já está cansado da adoração dos anjos, jamais. Os anjos formam um lindo coral celestial, mas o Senhor está dizendo para cada um de nós que Ele está buscando no nosso meio os verdadeiros adoradores. Olha que coisa linda, a palavra de Deus fala: porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. É você, meu irmão, é você, Kátia, que Deus procura para ser uma verdadeira adoradora. É você, Pepe, que Deus procura para ser um verdadeiro adorador. É cada um de nós que está aqui, são as pessoas que nos assistem da sua casa, são aquelas que vão nos assistir no futuro. Deus está procurando entre nós os verdadeiros adoradores. Um dia a abominação desoladora vai se assentar no lugar santo, um dia o anticristo vai vir a esta terra, ele vai procurar adoração de todos os lados, mas o povo de Deus é o povo que não adora qualquer outra coisa, adorará somente ao Senhor teu Deus, só a Ele prestarás culto. Não importa a circunstância hoje, não importa o que eu estou passando hoje, não importa se na minha vida hoje eu estou enfrentando a maior luta da minha vida, mas eu vou passar essa luta adorando, eu vou passar essa luta glorificando o nome do Senhor, eu vou passar por esse momento, por essa prova na minha vida, crendo no amor de Deus, crendo, guardando o meu coração nessa esperança viva, que é o Senhor. Aleluia, louvado seja o seu nome. Nós estamos vendo um tempo que os homens estão dando ênfase, estão dando importância para o lugar da adoração. Os homens estão construindo, você vê as igrejas construindo templos suntuosos, templos gigantes, mas Deus está dizendo para nós:
A adoração não está no lugar, a adoração não está no monte, a adoração não está no tabernáculo, a adoração não está no templo, a adoração está dentro de você, meu irmão. A adoração está em cada um de nós. Você não entendeu talvez, mas hoje você pode entender. A adoração não depende do lugar, a adoração depende do coração do adorador. Deus está falando a mim e a você nesta noite, nesta manhã. Tira a murmuração do seu coração, não deixe o seu coração se tornar um trono para o qual o abominável da desolação procura, porque ele está procurando. João disse assim: já há muitos anticristos entre nós. Ele está dizendo assim: esses anticristos que já estão entre nós, eles estão procurando corações feridos, corações que murmuram, para que eles possam se assentar nesses corações e tomar conta desses corações. São pessoas que se amarguram, são pessoas que se enfermam, são pessoas que elas se fecham dentro de si mesmas, são pessoas que não se abrem para o Senhor, não se abrem para serem curadas, não se abrem para serem transformadas. O que Deus está dizendo a mim e a você: não permita que o seu coração seja um trono para que o abominável da desolação se assente nele, mas o seu coração deve ser um trono para que o Senhor Jesus se assente nele, para que o Senhor Jesus venha sobre a sua vida. Eu concluo dizendo exatamente isso. São dias finais que nós estamos vivendo. Nós vamos ver o amor de muitos se esfriar, nós vamos ver muitos apostatar, nós estamos já vendo o homem sendo colocado no centro, mas os verdadeiros adoradores sabem que a hora vem, e Deus está dizendo para você, meu irmão: a hora já chegou, a hora já chegou, em que o Pai está procurando entre nós os verdadeiros adoradores, aqueles que adorem a Deus em espírito e em verdade. Costumeiramente nós encerramos a mensagem ou fazendo um apelo, ou fazendo uma oração, mas hoje nós vamos fazer algo diferente. Hoje nós vamos encerrar esta mensagem entregando ao Ministério de Louvor a adoração. E eu quero te convidar para que você se coloque de pé e para que você dê lugar ao Espírito Santo e para que você seja um adorador, para que no seu coração, para que Deus, ao passar aqui dentro desta igreja nesta manhã, Deus encontre em você, Deus encontre em cada um de nós o verdadeiro adorador, aquele que adora a Deus em espírito e em verdade.